de hoje é a força do exemplo. O exemplo, nós sabemos que ele é o melhor ensinamento que todos nós podemos passar para frente. As palavras, elas atraem muito, mas o exemplo, ele conquista mais. O Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética que existe na humanidade. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz. O progresso espiritual norteando nossa vida e aspirações. E sua observância seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. É a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus. O que é um código de conduta? É o que nos conduz, né? É o farol que nos impulsiona a seguir no caminho. E ética? A ética nós podemos entender como moral, como disciplina na nossa formação, como seres espirituais. Agora, eu grifei aqui algumas linhas para podermos não pegar tudo de uma vez, mas pegar detalhes, para poder refletir. Quando ele diz que o Evangelho representa o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Eu fiz esse detalhe, eu sublinhei esse detalhe, porque o Evangelho é a nossa cartilha. As lições que contém nele são transformadoras para a nossa própria reforma íntima. É uma ferramenta a mais para a nossa reforma íntima. Porque quando nós vemos uma lição bem ensinada, mas não só falada, nós nos encantamos, nos chama a atenção. E o Evangelho, ele é o caminho para a sabedoria e a paz. Aí a paz, como diz o ditado, ela começa dentro de nós. Nós queremos paz, mas nós temos um pequeno defeito de procurar fora. Eu quero paz, então cadê a paz? Eu vou procurar fora. Eu quero amor, eu vou procurar o amor fora, enquanto está tudo dentro da gente. As lições do Evangelho servem para isso. É por isso que ele é um código de conduta. Tudo que a gente precisa está dentro de nós. Está aqui desde que a gente foi criado por Deus. O Evangelho serve para ajudar a despertar isso em nós. Mas cada um a seu tempo. Cada um ao seu dia e hora certa. Independente da lição que nós estivermos precisando. Porque não adianta eu querer aprender uma lição se eu não estou preparado para aquilo ainda. Eu preciso passar por outra. Certo? E o Evangelho, ele serve para nos transformar o nosso mundo. Veja bem, o mundo, ele só vai se transformar quando nós nos transformarmos. É causa e efeito. A lei de causa e efeito mora aí também.
Porque eu não posso pedir para o mundo se transformar, para o planeta se transformar, se eu não me transformo. Quem é que está aqui no planeta? Quem é que mora no planeta temporariamente? Não somos nós. Se eu quero paz, vamos trabalhar essa paz. E nós, fazendo a nossa parte. Outros, quando vê, vão ver, ó, ele está fazendo o que ele está fazendo aquilo, ou está chamando atenção. Eu acho muito bonito isso, então eu vou seguir também. Aqui, nós podemos pegar várias qualidades e virtudes, como a resiliência, a indulgência, a empatia, certo? Tem uma pequena história que eu vou narrar aqui, uma metáfora, e eu acho que a maioria de vocês devem conhecer. Se não conhece, os mais jovens que não conhecem, vou conhecer agora. É do beija-flor, que estava tentando apagar um incêndio. Aconteceu um incêndio na floresta e estava tomando de conta de tudo, todo o território. E a labareda estava em cima e botava água, e a árvore caía seca, e o fogo se espalhava, e a fumaça tomando de conta, e os animais todos correndo, procurando se salvar, correndo tudo para um lado. E o beija-flor ia lá no lado, pegava uma gota de água e jogava lá. Ia de novo, pegava lá e jogava lá. Aí um dos animais parou e perguntou: por que você está fazendo isso? Fuja também para se salvar. Não. O beija-flor falou: não vou fugir. Por que eu vou fugir? Se aqui é a minha casa, eu vou fazer a minha parte. Eu vou continuar tentando apagar o fogo, mas você não vai apagar o fogo sozinho. Exatamente, eu não vou conseguir apagar sozinho. Mas a minha parte estou fazendo. Então, aquela atitude do beija-flor chamou a atenção dos outros animais. E eles pararam para poder ajudar o beija-flor. Traduzindo para a nossa realidade aqui, quando uma pessoa começa a fazer a diferença, tem uma linha reta, mas quando um sai daquela linha e começa a fazer algo que vai modificar, transformar, ajudar outras pessoas, sempre chama a atenção de outros. Certo? Assim como Jesus. Jesus, ele não era, era só ele e os apóstolos. Mas quem chegava a ele ajudava. Ele explicava, ele praticava o que ele ensinava. Porque ele procurava fazer a diferença. Ele chegou para os fariseus e para as pessoas e falou: não, isso aqui está tudo errado. O certo sou eu. Vocês têm que me seguir. Não. Foi o que ele falou: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, acréscimo. Ele veio para tirar as pegadinhas e colocar sua essência. Até aqui, vocês estão legal, ok. Vocês sabem da história, vocês sabem da pegadinha, vocês aqui e lá despertam para a essência, mas está na hora de acordar. A essência principal é bem aqui, ó. Aí, quem despertava? Quando via, rapaz, aquele homem, é Jesus, né? É Jesus. Rapaz, ele explica muito bem, cara. Eu senti uma coisa diferente. Assim, eu vou seguir Jesus. Devagarinho a pessoa ia se auto-transformando, moralmente. Se ela era muito apegada a algumas coisas, ela foi sabendo dividir. Ela foi entendendo que nada aqui é nosso para sempre. Tudo é passageiro. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Já dizia Paulo de Tarso, certo? Prosseguindo. Todos somos necessitados
dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com sua essência, o foco de nossos interesses e comportamento se altera substancialmente. Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus, conseguindo uma visão mais elevada do Criador e uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da vida. O Evangelho, ele veio para mudar. O Evangelho do Cristo, ele veio para nos auxiliar na nossa reforma íntima. Mas o que é reforma íntima? Como é que eu pratico a reforma íntima? A reforma íntima, quando a gente fala reforma íntima, se você lê muito rápido, você fica assim: o que é reforma íntima mesmo? É uma reforma que eu vou fazer por dentro? Sim, mas como é que eu faço isso? Nós vamos trabalhar a nossa qualidade, o nosso defeito. Mas Luiz, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas qualidades. As suas qualidades, você aperfeiçoa. Os seus defeitos, você procura transformar em qualidade. Assim, você vai abrir as duas asas do conhecimento e da sabedoria. Estou entendendo? Pois é. A reforma íntima também está contida no ensinamento do Cristo, porque ela nos possibilita a chance de nos permitir sentir um pouco de liberdade, de fraternidade para com os nossos, e ver que todos nós somos iguais, quando eu assisti um filme, não sei se ainda está lá naquela plataforma, da Netflix, lá tem um filme que eu acho que vocês conhecem. Porque lá, no final do filme, o rapaz fala que todos nós somos iguais, mas ao mesmo tempo todos nós somos diferentes. É meio confuso, né? Como é que eu sou igual e sou diferente ao mesmo tempo? Quando a gente passa a analisar a essência e deixa de lado o que não é muito satisfatório para nós descobrimos por que nós todos não somos iguais? Porque fomos criados por Deus, simples e ignorantes, do mesmo jeitinho, tanto no espírito como aqui na matéria. Por que nós somos diferentes? Porque cada um de nós aqui tem o seu defeito, tem as suas qualidades, tem o seu gosto, tem os pensamentos próprios, tem emoções próprias. Por isso que todo relacionamento é difícil. Porque você ficar com outras pessoas que não pensam igual a você, para certas pessoas é um pouco frustrante, é estressante, porque existem pessoas que ou você pensa do jeito dela ou você está fora. E não é assim. Tem que ter a fraternidade, temos que ter a indulgência, faz parte da reforma íntima. Sermos indulgentes para com nossos semelhantes. Temos que passar também a manter o auto-amor, amar a nós mesmos. Ame o seu próximo como a você mesmo.
Mas se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Se eu não me conheço, como é que eu vou tentar procurar me reformar? Como é que eu vou procurar ajudar outra pessoa? Como é que se eu não me conheço, se eu não procuro manter o autocontrole, praticar os ensinamentos do Mestre em mim, em primeiro lugar, como é que eu vou saber lidar com outra pessoa? Não vou. Não vou. Certo? Então, o sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato direto com o próprio íntimo e com Deus. O Evangelho nos permite que nós voltemos o nosso olhar para nós. Eu paro de olhar para o outro, enxergar, tentar procurar enxergar o defeito do outro, e eu olho para mim. Para mim. Porque quando a gente aponta o outro, prefere falar do outro, a gente vai se omitindo. Eu falo para a dona Cacilda, a dona Conceição, ela, rapaz, um dia desse dia, ela veio para lá, olha, aí a dona Cacilda, foi mesmo, e ela passou numa rua dentro lá, e ela estava fazendo não sei o que, eu estou me omitindo. Ao mesmo tempo, eu estou errando, né? Eu estou falando, criando emoções negativas, pensamentos negativos, e aquelas energias, quando eu penso, elas são transmitidas. E elas não só vão, não, elas voltam. Ela volta. Porque se a pessoa lá rebater, ela vem, ela volta com mais força. Então, energias negativas, pensamentos negativos, críticas quando eu faço sobre a outra pessoa, só me desvaloriza como ser. E eu fico vulnerável a outras pessoas controladoras, manipuladoras, vampirescas, que vão perceber a minha fragilidade espiritual, emocional e mental. Estão entendendo? Mas, Luiz, como é que tudo isso se encaixa na força do exemplo? Eu não estou conseguindo entender ainda. A força do exemplo, se a gente for separar, vamos pegar rapidinho antes de passar para o próximo slide. Força do exemplo. Vamos ver, o que é força? A força é tudo aquilo que causa impacto. É tudo aquilo que a gente retira aquelas energias para poder enfrentar algo, ou para poder colocar algo em prática. Exemplo. O exemplo, ele pode ser, dependendo da pessoa, ele pode ser, a pessoa pode manifestar um mau exemplo ou um bom exemplo. A palavra exemplo em si, o que ela significa? Significa espelho. Espelho. Você olha para o outro, vê o que ele está fazendo de bom, vê que aquilo é saudável para você, porque muitas das vezes uma sementinha cai e toca em você, como na parábola da semente, né? Cada um caiu em um terreno diferente. A última foi que tocou a pessoa. Então, um exemplo, quando eu vejo seu Gilfran praticando algo bom, sem exaltação, rapaz, eu vou começar a prestar atenção nele. Tem outra metáfora aqui, para poder esbotificar mais o tema, de duas fadas. Uma fada dedicava a vida dela, cuidava da vida dela, da família dela, mas dedicava a vida dela também para cuidar dos outros. Não cobrava nada. Nem obrigado, ela dizia, não precisa. Ela ajudava os insetos,
os mamíferos, os répteis. E tinha outra fada que ficava com ciúme, com inveja. Por que todo mundo gosta dela? Por que ela faz isso? Aí começou a atrapalhar a vida da fada. Boa. Eu vou esconder a varinha dela. Eu vou tocar fogo na casa dela. Mesmo assim, a fada continuava trabalhando em prol do próximo, cuidava da família dela, cuidava dela mesma, para não sobrecarregar. Mantinha a esperança, a fé dela. Aí, no final das contas, a fada má passou a fazer a mesma coisa que ela. Eu, a partir de hoje, não vou mais prejudicar ela. A partir de hoje, eu vou fazer a mesma coisa que ela para poder superar ela. Quando a fada má se espantou, as duas estavam trabalhando juntas, no mesmo propósito. Então, o bom exemplo, ele arrasta multidões. Mesmo aqueles que querem nos prejudicar. Uma hora ele para, reflete e cai na real. Porque nem todo mal é para sempre. O mal é só o bem não compreendido. Para os homens, em particular, constitui aquele código do Evangelho uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. No entanto, muitos evitam tomar contato com o Evangelho, omitindo-se, assim, de agir em conformidade com os seus fundamentos. Outros já acreditam que a assídua frequência aos seus tempos de fé seja suficiente para tomá-los plenos de seu conteúdo. O Espírito André Luiz escreve que o Evangelho é livre divino e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus desejos fracassados. Aqui vai a questão. Todos aqui estão preparados para poder ser exemplos? Eu vou fazer uma pergunta, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, não. Tem 3 pessoas aqui que fazem. Não, tem 2 lá no final. 4, 5. 6, ou vamos lá, eu vou fazer a mesma pergunta que elas vão se lembrar que eu fiz, deixa eu ver, hoje é quarta, né? De segunda-feira. No estudo de segunda-feira, sobre liderança, a nossa irmandora precisou se ausentar por motivos pessoais. Ela perguntou: quem se habilita para fazer o estudo de segunda-feira? Só os grilos cantaram. Nós nos omitimos, porque eu falei quase agora há pouco. Nós preferimos ficar nas sombras do que ir para a luz, para a cara tapa, encarar. Não, eu não me garanto totalmente, 100%, mas eu vou estudar, eu vou fazer do jeito que der aqui, eu vou entender, eu vou pedir a ajuda da espiritualidade e vou, faço minha oração e vou pegar o ponto. Então, é sinal de liderança. A força do exemplo carrega a liderança. Os trabalhos que a Casa Espírita fornece para todos nós
todos nós podemos tirar um pequeno espaço do nosso tempo para poder ajudar, seja numa palestra, seja no passe, seja como a gente puder. É claro que nós temos vida lá fora, mas a vida lá fora também está inclusa a daqui de dentro. Porque o Evangelho ele não é para ser vivenciado aqui dentro, é lá fora também. É lá fora que está a prova, não é aqui dentro não. Aqui dentro a gente trabalha junto, sorri junto, tem satisfação junto, mas lá fora tem a dificuldade. A gente vai fugir toda vez que vier surgir um obstáculo na nossa frente? Não é. Não vai. Porque uma hora eu vou ter que encarar essa prova. Eu não vou pegar, eu não vou encarar essa prova não, porque agora eu estou muito cansado. E o que é que Deus faz? Vou te castigar? Não, tá bom, meu filho. Eu não entendo você. O tempo passa. Não, não vou encarar agora não, porque eu tenho uma família para cuidar, eu tenho meu trabalho. Tudo bem, meu filho. Eu não entendo. Passa o tempo, vai passando, porque o relógio, vixe Maria, e falar em tempo passou mesmo. Já é 8 horas. O tempo, ele não espera por ninguém não. É 7h30, não se espanta, já é 8 horas. Então, uma hora a gente vai ter que encarar. Não adianta se esconder na sombra. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Então, quando o homem começa a sentir a influência renovadora da terceira revelação, sente igualmente, simultaneamente, uma noção de responsabilidade irresistível que o faz iniciar logo a sua reforma íntima, reformando-se pouco a pouco, à medida que vai compreendendo, sentindo e aceitando de coração a mensagem renovadora da doutrina dos Espíritos, muitas vezes sem o notar a ser um elemento proveitoso ao meio. Aqui nós vamos refletir, para finalizar aqui, a parábola de Zaqueu. Quem conhece? Todo mundo conhece, né? Zaqueu, ele era um homem bom. Ele era um homem bom, simples. Ele fazia caridade. Mas, quando ele conseguiu uma chance de ser cobrador de impostos, ele se deixou transformar. O homem bom dele foi dominado pelo homem mau. Ele se deixou transformar. Ele virou egoísta, ele virou ranzinza. Quem não pagava ele mandava prender. Ele cobrava 3 vezes de quem ele já tinha cobrado. Mas quando um amigo dele, Bartolomeu, que era cego, inclusive, resolveu procurar Jesus, ele seguiu, resumindo a história. Ele seguiu Bartolomeu através dos prédios. E quando o Bartolomeu encontrou Jesus na multidão, caiu no chão, o povo pisou na mão dele, aí Jesus escutou e foi até ele. O que você quer de mim? Senhor, faça-me ver. Aí Zaqueu começou a prestar atenção. Rapaz, como é que uma pessoa pode fazer a outra vida? Como é que uma pessoa pode ser tão magnífica assim? Aí, daquele momento, ele ficou refletindo. Refletindo no que ele viu? Sim, mas se cobrando. Ele estava se autoculpando? Não. Ele estava buscando o auto-arrependimento, o auto-perdão. Porque ele fez uma retrospectiva da vida dele, desde quando ele era simples, e tinha pouca coisa. E assim mesmo, ele
fazia a caridade, ele procurava ajudar, mesmo com uma palavra amiga, uma oração. E ao longo da vida, ele deixou de fazer tudo aquilo, ao invés de ele ter usado a profissão de cobrador de impostos para poder multiplicar o que ele fazia, ele se deixou consumir pelo egoísmo, pelo orgulho. Então, Zaqueu se transformou no final. Ele voltou a ser simples, sem nada? Não. Continuou como um cobrador de impostos, só que a visão dele mudou. Pelo exemplo que ele teve. E de exemplo, nós temos vários. Chico Xavier, Eurípides e muitos outros. Quer dizer que você como Eurípides? Não. Nós vamos fazer a nossa parte. Vamos procurar fazer aquilo que nos cabe para poder estar a nossa auto-reforma e manifestar a força do exemplo, porque o exemplo arrasta multidões. Muito obrigado.